Oi, boa noite, meninos. A gente hoje vai dar continuidade nessa disciplina de conversão de unidades. E hoje a gente vai falar sobre as unidades padrão unidades padrão e conversão de unidades. Então a gente já falou a respeito de como são definidos os parâmetros das unidades padrões de medida, que são definidas através do Sistema Internacional de Medidas, e elas são definidas através do Instituto de Boreal de Pesos e Medidas, que é o BIPIM. Então, essa parte a gente já falou, não vou entrar muito em detalhes. Então, a gente tem o padrão de medida, por exemplo, o metro. Esse padrão ele foi definido em torno de 1960. Ele correspondia à distância entre duas linhas paralelas em um protótipo de platina iridianada, ou seja, era uma liga de platina com irídio. E essa definição atual, essa definição antiga, ela foi substituída quando a gente fez aí a constituição do Instituto Nacional de Metrologia, que é o IMETRO. Então, essa fundamentação agora é baseada nos princípios da velocidade da luz, e quer dizer que o quê? Que o metro ele é o comprimento de um trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de 1 sobre essa quantidade em segundos. Então, a partir desse momento, essa fração que a gente vai ter, ela vai ser a definição atual do que a gente tem de metro hoje, que é a distância que a luz consegue percorrer nesse intervalo de tempo. Então, a gente tem algumas divisões a respeito do metro. A gente tem o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro e nanômetro. Então essas são as subdivisões que o metro possui. Então a gente tem aí uma divisão maior e umas divisões menores, que a gente vai discutir melhor quando a gente for falar sobre conversão de unidades. Então a gente tem o tempo. O tempo ele também é baseado e fundamentado na velocidade da luz no vácuo. Então, ele está relacionado à duração da radiação. Então, a gente tem aí como elemento padrão o átomo de Césio 133. Então, é uma referência a respeito de como que é esse período de duração desse tipo de radiação. Então, a quantidade de segundos, de períodos que dura essa radiação é a consequência da formulação da hipótese do padrão de medida, que é o tempo. Então a gente tem aqui as unidades que a gente trabalha a respeito do tempo, que é o minuto, a hora, o dia, o ano. A gente também tem os segundos. Então esses vão ser as constituições que a gente possui aí para as divisões do tempo. A massa ela já é diferente em relação às outras medidas. Ela é a única do sistema que é representado por um protótipo. Esse protótipo ele é internacional, ele representa para todo mundo. E esse protótipo ele é feito à base de um cilindro de platina com 10% de irídio para poder fazer o processo de conservação. E ele possui 39 milímetros de altura e 39 milímetros de diâmetro, que é o que dá equivalente a 1 quilo, que ele foi formulado para isso. Então, como definição atual, o quilograma ele vai ser a massa que é igual ao protótipo internacional do quilograma, que é esse artefato que é feito à base de platina e irídio. Então as divisões da massa também vão ser bem parecidas com as divisões do metro. Então a gente tem aí o quilograma, a hectograma, a decagrama, a grama, decigrama, centigrama e a miligrama. Então essas são as unidades padrões aí que a gente usa para poder fazer as definições da massa. A temperatura ela vai caracterizar o estado do que eu quero mensurar. Então ela que vai me indicar o grau e o coeficiente de agitação dessas moléculas. Ela foi definida como um ponto assim bastante utilizado em 1990.
e ela é uma fração da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. O que é isso? A água, ela tem o estado sólido, líquido e gasoso. Então o que isso significa? Eu tenho aqui o ponto triplo. O que é esse ponto triplo aqui na química? É onde eu consigo existir água nas três temperaturas nos três estados físicos mais comuns, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então essa fração termodinâmica, que é o ponto triplo aqui, é a representação da definição sobre a temperatura. Então a gente tem aí como divisões da temperatura, a gente tem a escala do Kelvin, a escala do Celsius, a escala do Fahrenheit. Então a gente vai discutir melhor elas na hora que a gente for fazer os cálculos ali. E agora a gente vai entrar na parte de conversão de unidades. O que a gente vai fazer? A gente vai basear nessas grandezas que são fundamentais. Em função delas a gente vai derivar as outras unidades. Então, como a gente falou, o metro ele vem do grego, dessa palavra metron, e ele significa o que se mede. E uma boa caracterização dessa unidade de metro, que significa comprimento, que é o que a gente utiliza para medir essas distâncias, o comprimento ele é padronizado no Sistema Internacional de Medidas no metro, e o metro ele tem alguns indicativos que são um pouco preocupantes para a gente. O que são esses parâmetros que eu digo que são preocupantes? Quando eu tenho uma distância muito grande, o metro ele acaba sendo pouco usual nesse sentido. É muito difícil eu expressar, por exemplo, a distância entre duas cidades que são bem longes. O metro ele vai dar um número muito alto. Então essa extensão, às vezes ela é muito pequena para expressar a medida, ou às vezes ela pode ser muito grande. Igual, por exemplo, se eu for medir aí a espessura de um cabelo, o metro já vai ser uma anomalia, uma unidade que eu vou usar que é um pouco de dificuldade para essas pequenas coisas. Então a gente tem duas vertentes. Quando tem uma coisa muito grande é muito difícil de medir utilizando o metro, e quando tem uma coisa muito pequena é muito difícil de utilizar o metro. Então a gente tem aí as escalinhas aí das medidas de comprimento. Então a gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. O que cada uma dessas unidades significa? Elas significam a 10ª parte de uma unidade. Por exemplo, se eu pegar o quilômetro e for para o hectômetro, significa que 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. Ou seja, uma unidade de quilômetros equivale a 10 de hectômetro. Uma unidade de hectômetro equivale a 10 unidades de decâmetro. Uma unidade de decâmetro vale 10 unidades do metro. Uma unidade de metro vale 10 unidades de decímetro. Uma unidade de decímetro vale 10 unidades de centímetro. E uma unidade de centímetro vale 10 unidades de milímetro. Então, o que acontece? Quanto menor for a unidade, mais grande a gente vai ter esse número. Quanto menor for a unidade, menor vai ser esse número. Então, por exemplo, o que representa o K aqui no metro é o quilo, que equivale a 10 a terceira. Então, ele vale 1000 unidades. O hecto, ele é uma unidade 100 vezes. Então, ele vale 10 a segunda. O D, que significa deca, ele vale 10 a primeira, então ele vale 10 unidades. O metro equivale a uma unidade. O decímetro equivale a 10 a menos 1, então vou andar, em vez de eu andar 10 unidades, eu vou andar 0,1. O centímetro, ele vale 0,001 e o decímetro ele vale 0,001, que é 10 a terceira. Então temos esses prefixos. Cada um deles vai fazer uma indicação de quão grande é a unidade de medida que a gente está trabalhando. Então, para a gente entender isso, vamos fazer um exemplo para poder ficar mais claro.
Por exemplo, converta 10 quilômetros em metro. Então eu estou aqui no quilômetro. Para mim andar no metro, eu vou precisar andar quantos? 1, 2, 3. Cada um desses não vale 10? Então eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 1000. Eu não tenho 10 quilômetros? Então 10 quilômetros vezes 1000, eu vou ter quanto? 10.000 metros. Então é bem simples aí a gente fazer essa escadinha. Então se eu quisesse converter o contrário, se eu quisesse converter 1000 metros em 1 quilômetro, a mesma coisa. Eu tô aqui no metro, vou passar pelo decâmetro, vou passar pelo hectômetro para chegar no quilômetro. Então vou precisar andar 3. Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Isso equivale a quanto? 1000. Então, se eu tenho 1000 metros dividido por 1000, eu vou ter 1 quilômetro. Então, acho assim, não é tão difícil. Qualquer dúvida vocês podem ir me perguntando. Uma medida que é derivada do comprimento é a área. O que a área significa? Ela é uma medida da superfície. Então, quando eu quero medir uma superfície, eu vou estar utilizando sempre o quê? A área. E a unidade principal da área é o metro quadrado. Por que é o metro quadrado? Eu tenho a base, que é m, que é metro. Metro vezes metro. Então, base vezes altura. Isso vai me significar o quê? Metro vezes metro. Conserva a base, somos expoentes. Metro ao quadrado. Então, como agora eu tenho quadrado, eu não vou andar mais 10. Eu vou andar agora quanto? 100. Cada unidade dessa, igual por exemplo, eu tô aqui no quilômetro, quero ir pro hectômetro, ele vale quanto? Ele vale 100. Eu quero sair do hectômetro e ir pro decâmetro, ele também vale 100. Então 100 vezes 100, 1000, não é 10.000. Então cada um desses aqui, eles vão ter o seu propósito. Então vamos fazer um exercício para poder ficar mais fácil. Então eu tenho aqui, quero converter 10 quilômetros em metros quadrados. Então eu estou aqui em quilômetro quadrado e vou sair e vou chegar aqui em quanto? Em metro. O que eu tenho que fazer? É 100 vezes 100 vezes 100. Isso vai dar 1 milhão. E quando eu fizer 10 vezes 1 milhão, eu vou ter 10 milhões de quê? De metros quadrados. Então, eu acho que aí é bem simples, eu acho que vocês conseguem acompanhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo. E agora, se eu tiver 1000 metros quadrados e quiser converter em quilômetro, a mesma coisa, a gente não andou 1, 2, 3, então vai ser 100 vezes 100 vezes 100, que vai dar quanto? 1 milhão. Então, se eu tenho 1000 dividido por 1 milhão vai dar o quê? 0,00001 quilômetro quadrado. Então, é bem simplesinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo que eu tento esclarecer. Outra unidade derivada do comprimento é o volume. E o volume, ele é o quê? Ele é a extensão da massa que está sendo ocupada por um corpo. Ou seja, eu tinha a área, agora eu preciso saber quanto de massa que ocupa naquele determinado espaço. Então, para isso, a gente tem as medidas de capacidade, que são o volume. E o que é o volume? É a base vezes a altura vezes a profundidade. Então, é metro vezes metro vezes metro.
Isso vai ser o quê? Conserva a base e somos expoentes. Vai dar metro ao cubo. Então, a base, a altura e a profundidade. Isso vai me explicar o quê? A extensão de massa que um corpo ocupa. Então, do mesmo jeito, temos a mesma escadinha. Só que agora, o que vai acontecer? Para mim andar de um para o outro, agora eu vou multiplicar por quanto? Por 1000. Porque agora eu estou em cubo. Então, 10 ao cubo é 1000. Então, vamos lá. Vamos transformar 1 quilômetro cúbico em metro cúbico. Então, vai ser 1000 vezes 1000 vezes 1000, que vai dar quanto? 1 bilhão. Então, se eu multiplicar, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. 1 vezes aquele número vai dar esse número aqui em metros cúbicos. E agora eu tenho 10 mil metros cúbicos e quero transformar em hectômetro. O que eu tenho que fazer? Eu andei 1, 2, então vai ser 1000 vezes 1000 vai dar quanto? 100.000. Espera aí, só um minutinho. 1000 vezes 1000. Na verdade, vai dar 1 milhão. Desculpem aí. Vai dar 1 milhão. Então, se eu pegar 10.000 e dividir por 1 milhão, eu vou chegar no resultado de 0,01 hectômetros cúbico. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo aí. Então, além dessas unidades, a gente tem outras formas de medir a capacidade, que uma forma mais padronizada a nível de Brasil é o litro, que são as medidas aí utilizando o litro. A gente tem litro, mililitro. Então, essas medidas elas podem ser comparadas aí com o metro cúbico. Então, para vocês aí ficarem atentos, depois vocês acompanham aí para poder ver como que é a equivalência de 1 metro cúbico, quantos litros que eu vou ter. Então, do mesmo jeito que eu tenho aí as medidas em quilômetro, em quilômetro cúbico, eu também tenho em litro. Então, eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e o mililitro. Então, só para vocês acompanharem aí, quando eu passo a medida de metros cúbicos para litro, eu tenho uma diferenciação aí nas escadinhas. Então, geralmente quando a gente fala sobre massa, a gente acaba chegando em dois conceitos. Um, que é a massa, e o outro, que é o peso. Quando a gente fala nessas duas definições, elas são completamente diferentes. Porque a massa é a quantidade de matéria que o objeto possui. Ou seja, é o que ele possui, e isso a gente chama de massa. Essa massa, quando está sob a ação da gravidade, que é o centro gravitacional, a gente dá o nome de peso. Então, a unidade padrão da massa é o quilograma, e em alguns momentos essa unidade vai ser muito grande, e em alguns momentos essa unidade vai ser bem pequena. Então, a gente vai utilizar ela aí para poder fazer essas definições. Então, vocês já estão acostumados com a escadinha. Então, para mim sair de um para o outro, eu tenho 10. Então, para mim sair do quilograma para o hectograma, eu andei 10 unidades.
Então assim sucessivamente. Então vamos pensar aí, como que eu faria para converter 100 quilos em gramas? Eu vou sair do quilograma e vou chegar aqui na grama. Então para me sair do quilograma e chegar na grama eu ando 3. Então vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Então 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então eu quero converter 100 quilos. Então 100 vezes 1000, 10.000 gramas. Beleza? E se eu tivesse o contrário? Se eu tivesse 1000 gramas e quisesse converter isso em quilos? Eu tô aqui em grama e vou chegar aqui em quilograma. Então o que eu tenho que fazer? Andei 1, 2, 3. 10 vezes 10 vezes 10. Então isso vai dar quanto? 1000. 1000 dividido por 1000, 1 quilograma. E agora a gente chega aí nas unidades de temperatura. Quando a gente fala a respeito das unidades de temperatura, a gente chama isso de escalas termométricas. O que é isso que eu estou querendo dizer para vocês? Que nas medidas de temperatura a gente vai ter aí três escalas para a gente avaliar a temperatura. Então, como que vai funcionar? Eu tenho a escala Fahrenheit, que geralmente é utilizada nos Estados Unidos. Eu tenho a escala Celsius, que é utilizada no Brasil. E quando a gente fala de ciência, a gente estuda a temperatura absoluta, que é a temperatura em Kelvin. Então, o que significa essa temperatura em Kelvin? Que quando eu tiver aí 0 Kelvin, eu vou ter 0 agitação molecular. Então as moléculas elas não vão se movimentar. É isso que a gente chama de temperatura absoluta. Quando eu zero o termômetro, que é 0 Kelvin, eu vou ter o zero absoluto, que é onde eu não tenho o quê? Nenhuma molécula tendo esse processo de agitação ou de algum movimento. Então, só para a gente entender sobre essas escalas, a escala Fahrenheit ela vai de 32 a 212 Fahrenheit. Então olha aqui para vocês verem. Então ela sai de 32 e vai até 212. Então essa é a escala Fahrenheit. A escala dos Celsius, como ela já ela é brasileira, ela vai do 0 até os 100 graus Celsius. A gente está considerando aqui a temperatura de fusão e ebulição da água, por isso que esses pontos estão definidos de 0 até 100 graus Celsius. E a escala do Kelvin vai de 273 até 373. Então só vale frisar aqui, ó, que nessa temperatura de 77 Fahrenheit, 25 graus Celsius e 298 Kelvin é onde eu tenho a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Então, aqui tem as formas de como fazer a conversão aí do Celsius em Fahrenheit, do Fahrenheit em Celsius, do Celsius em Kelvin e do Kelvin em Celsius. Então, eu quero que vocês peguem essas fórmulas e apliquem essas fórmulas nos dois exercícios que a gente tem sobre temperatura, que é converter 20 graus Celsius em Fahrenheit e 20 graus Celsius em Kelvin. As medidas de tempo, elas vão ter uma importância significativa no nosso processo de vida, porque essa é a unidade que vai delimitar o tempo que a gente gasta para poder fazer as coisas. Então, essa unidade de tempo, principalmente, ela vai ser uma coisa que a gente acompanha no nosso dia a dia. Então, ela é uma das unidades que a gente tem mais ligada ao nosso cotidiano. Um dos primeiros pontos para a definição dessa temperatura é que na antiguidade a gente utilizava os astros para poder fazer o quê? Separar o dia da noite. E essa unidade de tempo ela é marcada pelo quê? O segundo. Então, se a gente for ver, o segundo ele é uma unidade muito pequena. Então, quando a gente quer expressar algo grande,
ela se torna de pouca valia, e quando a gente quer mostrar uma coisa pequena, ela é extremamente muito grande. Então vamos lá para a gente poder dar uma olhada como que funciona essa escala de tempo. A escala de tempo vai significar o quê? Quando eu tenho 1 minuto, eu tenho o que equivale a 60 segundos. Quando eu tenho 1 hora, isso equivale a 60 minutos. Quando eu tenho um dia, isso equivale a 24 horas. Quando eu tenho um ano, e ele não é bissexto, ele equivale a quanto? 365 dias. Então, a partir dessas definições, a gente faz as conversões básicas em função do tempo. Então, vamos lá para o exercício para a gente poder ficar mais claro. Eu quero converter 20 minutos em segundos. Então, vamos lá. A gente lembra que 1 minuto é 60 segundos. Eu tenho agora quanto? 20 minutos. Quantos segundos isso vai dar? Vai dar X? Então aqui eu tenho uma regra de 3. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. 20 vezes 60 e 1 vezes X. Então vou ter que 1 vezes X é igual a quanto? 60 vezes 20. Aqui é X segundos. Então vou ter X vai ser o quê? 60 vezes 20 vai dar 1.200 segundos. Beleza? E agora eu quero transformar um dia em segundos. Então vamos lá. Um dia tem quanto? Tem 24 horas. Então agora a gente vai fazer uma conversão maior. 1 hora tem quanto? Tem 60 minutos. 24 horas vai ter quantos minutos? X. 1 vezes X. 24 vezes 60. Então eu vou ter que aqui que eu vou ter 1.440 minutos. Então agora vamos fazer outra conversão. A gente não tem que 1 minuto é 60 segundos? Eu tenho 1.440 minutos. Isso vai ser quantos segundos? 1 vezes X é igual a 1.440 vezes 60. Então aqui eu vou ter X vai ser igual a 1.440 vezes 60. 86.400 segundos. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo. Então a gente finaliza aí a aula de hoje. Espero que vocês consigam ter entendido aí o que eu quis dizer. E uma excelente noite aí para vocês.